Olá, pensem um pouco. Nossas memórias, né? Elas são basicamente o que constrói a nossa história, a história de quem a gente é. Mas, e se essa história for interrompida de repente? É sobre isso que a gente vai conversar hoje. Um tema que é, olha, fascinante e bem complexo: a amnésia. Para a gente começar, vamos criar um cenário. Imagina só uma pessoa que sofre um acidente sério, sabe, uma pancada forte na cabeça. É aquele momento de puro caos, de total incerteza, um momento que tem o poder de mudar absolutamente tudo. Então, essa pessoa acorda, ela consegue entender o que está acontecendo ali naquele momento, só que tem alguma coisa muito importante faltando. Uma parte da vida dela, assim, puf, simplesmente sumiu. Como é que isso pode acontecer? É exatamente aí que a gente entra no universo da amnésia. Então vamos lá, vamos mergulhar de cabeça nisso. O primeiro tipo que a gente vai explorar é a chamada amnésia retrógrada. Ela lida, sabe, diretamente com a perda daquilo que a pessoa já viveu. A definição técnica, se a gente for ver, é bem direta. Basicamente, é a perda das memórias que foram criadas antes de um trauma. E esse trauma pode ser qualquer coisa: um acidente, uma doença, uma lesão no cérebro. E o legal é que o próprio nome já dá uma dica pra gente: retrógrada. Isso vem de retroceder, de ir para trás, certo? A perda de memória é como se ela viajasse no tempo, só que para o passado, apagando o que já tinha acontecido. Para a gente entender isso de um jeito mais fácil, vamos usar uma analogia que, olha, é perfeita. Pensa na vida de uma pessoa como se fosse um livro. Cada dia que passa é uma nova página que é escrita. Aí, na amnésia retrógrada, é como se as páginas que foram escritas antes do acidente fossem de repente apagadas, ficam em branco. E o que isso quer dizer na vida real, no dia a dia? Quer dizer que coisas concretas simplesmente somem. Sabe a memória daquela festa da semana passada? Ou o que aconteceu no último mês? Até os segundinhos logo antes do trauma? Tudo isso pode simplesmente desaparecer. Ok, mas e se o problema não for o passado? E se o problema for o futuro? Agora a gente vai virar a chave e ver o contraste, explorando a amnésia anterógrada. Aqui a coisa toda se inverte. A pessoa simplesmente não consegue mais criar, não consegue mais guardar memórias novas depois que o trauma aconteceu. O passado dela tá lá, intacto. O problema é que o presente não vira lembrança. E, de novo, o nome ajuda a gente a entender. Anterógrada quer dizer para frente. O problema aqui é a capacidade de registrar o que vem a seguir, o que acontece daquele ponto do trauma em diante. Tem uma analogia com tecnologia que é ótima para isso. Imagina que a nossa memória tem um botão de salvar, como no computador. Na amnésia anterógrada, é como se esse botão quebrasse. A informação entra, a pessoa vive o momento, mas não consegue salvar. Ou voltando para nossa ideia do livro, é como tentar escrever nesse livro com uma caneta sem tinta. A pessoa tenta registrar o dia dela, mas nada sai. A página de hoje, de amanhã, de depois de amanhã, todas vão ficar em branco, mesmo que os capítulos anteriores estejam cheios de histórias. E é aqui que a gente vê o contraste, que é uma coisa chocante, né? A pessoa consegue contar histórias da infância com todos os detalhes, reconhece a família, lembra de tudo lá de trás, mas pode esquecer uma conversa que acabou de ter há 5 minutos. Esquece o que comeu no café da manhã, é um presente que está sempre escapando, o tempo todo. Então, o ponto central de tudo isso é entender essa diferença, que é fundamental. São dois tipos de amnésia que atacam a nossa linha do tempo, a nossa história pessoal, de jeitos completamente opostos. Então, para resumir, na amnésia retrógrada, o problema é o passado. As páginas do livro da vida sumiram. Já na amnésia anterógrada, o desafio é o futuro. A caneta que escreve as novas páginas simplesmente não funciona mais. Pensa bem, uma apaga o quem eu fui e a outra impede a construção do quem eu serei. E tudo isso leva a gente para uma reflexão um pouco mais profunda, né? Se a gente pensar que a memória é a base, o alicerce da nossa identidade, o que será que acontece quando esse alicerce racha? A gente viu, então, como uma dessas condições desconecta a pessoa da sua própria história e a outra aprende num presente que nunca acaba, sem poder construir memórias para o futuro. As duas, no fim das contas, são fraturas muito profundas na continuidade de quem a gente é. Isso nos deixa com uma última pergunta, que é bem forte. Se nós somos a soma das nossas experiências, o que sobra da nossa identidade quando o acesso a essas experiências é bloqueado? Seja olhando para o passado ou tentando construir o futuro. Fica aí a reflexão.